Esta é a voz da profecia, que volta ao ar desejando a quantos a ouvem uma vigorosa fé em Deus, nossa vida e fonte de toda a boa dádiva. Com o nosso quarteto, louvemos a esse Deus maravilhoso, santo objeto do nosso culto. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável amor, seu santo amor que perdura. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergue teu reino superno. Teu louvor seja somente Senhor, sim, pelos séculos eternos. Vivemos num tempo de intensa pesquisa e, como consequência, o conhecimento humano dobra, segundo alguns, cada 10 anos. Na década de 1920 a 1929, diz o professor Richard Hamill, reitor da Universidade de Andrews, foram lançadas 865 novas revistas científicas. Na década dos 30, 1.195. Na dos 40, 2.425. Calcula-se que hoje são necessárias 100.000 revistas para relatar a aterradora multiplicação das descobertas científicas. Por não poderem os cientistas ler todos os relatórios de outros pesquisadores, existem revistas que condensam os artigos científicos publicados. Essas condensações são chamadas resumos biológicos. Em 1940 foram publicados 17.000 resumos. Em 1950, 38.000. Em 1960, 72.000. Em 1966, 120.000. Contribui esse dilúvio de fatos para nos levar à verdade, para responder com segurança às grandes indagações do homem sobre a sua origem, sua natureza e seu destino? O professor Hamill acha que não. A avalanche dos fatos com que nos defrontamos facilmente causa distorção da verdade. Nenhum fato vem com a etiqueta identificadora indicando o seu lugar no grande esquema da verdade. Faz-se necessário cuidadoso estudo para relacioná-lo com os outros e chegar a conclusões acertadas. O professor Hamill cita um soneto da poetisa Edna Millay, que numa tradução livre assim reza: sobre esta época que não revela o seu pensamento, esta época furtiva, dotada de poder para acordar a lua com seus passos, sobre esta época prendada, na sua hora escura, cai do céu uma chuva meteórica de fatos. Eles ficam sem ser interrogados, sem ser relacionados. Sabedoria bastante para nos arrancar do nosso mal é diariamente fiada, mas não existe um tear para formar um tecido. Temos os fios dos fatos e que profusão deles, mas é necessário um tear para formar um tecido, para os relacionar, para os interpretar. Que temos nós homens para nos servir de tear, para nos servir de guia, para ser a nossa bússola neste mar de conhecimentos? O guia que temos é o divino livro. Falando dele, disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, as escrituras, e luz para o meu caminho. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, medito nos ensinos do santo livro. Salmo 119, versículos 105 e 99. As Escrituras dão-nos orientação quanto à origem das coisas que existem. Elas nos dizem de onde vimos, interpretando a montanha de fatos quanto ao mundo físico, fatos colhidos no campo da geologia, da biologia, da paleontologia. O cientista facilmente chega a errôneas conclusões.
Teorias são formuladas, mas geralmente não aceitas por todos eles e com frequência abandonadas. No que respeita à origem do mundo natural e do homem, temos hoje a teoria da evolução, que atribui à maravilhosa máquina do universo a ação das forças naturais. Mas entre os próprios evolucionistas há diversidade de opinião quanto a importantes aspectos da teoria, e não poucos cientistas a rejeitam totalmente. Com muita razão alguém escreveu: quando os homens deixam a palavra de Deus, o livro sagrado, no que respeita à história da criação, e procuram explicar as obras criadas por Deus baseados em princípios naturais, estão sobre um ilimitado oceano de incerteza. E que verdade orientadora nos revela quanto a isto o Santo Livro? A de que Deus criou o mundo e o homem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 27. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo 20, versículo 11. As Escrituras nos orientam na interpretação da história, paralelamente com o esforço do homem para decifrar o enigma da sua existência estudando o mundo físico. Temos as pesquisas na área da história. Escrevendo no século XVIII, João Batista Vico, na sua Nova Ciência, observou que, tendo Deus criado a natureza, só Ele possui a chave para os seus mistérios. Mas sendo a história a criação do homem, está Ele qualificado para penetrar nos seus segredos. Nos tempos modernos, muitos, na verdade, se convenceram de que a história e não a ciência poderia guardar o segredo do enigma do destino humano. E uma vasta pesquisa foi realizada por um crescente número de especialistas. A arqueologia trouxe à luz culturas e civilizações desconhecidas. Mas a mente desajudada sempre se demonstrou incapaz de perceber sentido na história. As várias filosofias da história, propostas através dos tempos, têm sido abandonadas por não satisfazerem. Para os antigos gregos, por exemplo, a história se repete em ciclos infindáveis. Os racionalistas do século XVIII conceberam a ideia do progresso inevitável, e essa ideia cresceu em popularidade durante o século XIX com o avanço da ciência e da tecnologia. Mas as 2 guerras mundiais da primeira metade do século XX deram-lhe um golpe de morte. É nas Escrituras que temos também a verdadeira interpretação dos acontecimentos, a verdadeira filosofia da história. O Sagrado Livro revela que Deus é o Senhor da história, que Ele controla os acontecimentos. É Ele quem remove reis e estabelece reis. Daniel 2, 21. Ele fixa os tempos para a existência dos povos e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Há uma ordem divina, uma ordem eterna que prevalece na história. Deus controla os acontecimentos, mesmo as más ações de povos e homens pecadores, de modo que nações e indivíduos tenham a oportunidade de o conhecer e de o servir. As Escrituras dão-nos também o acertado ponto de vista quanto a Deus e o seu lugar na vida do homem. Temos no mundo um sem número de ideias, humanas filosofias a respeito de Deus, mas todas contêm erros. Só a Bíblia nos dá a verdade quanto ao Ser Supremo. O grande livro apresenta-nos Deus como o centro da vida do homem. Sabei, diz ele, que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Noutra parte lemos: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. O Santo Livro apresenta-nos Deus como quem nos deve dirigir os passos, para andarmos em segurança. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23. O reconhecimento de Deus como centro de nossa vida,
a fé nele como nosso Criador, nosso Pai Celeste, nosso amigo divino, que vela por nós e é a nossa esperança, constitui elemento estabilizador à base da própria saúde mental. No seu livro O Homem Moderno em Busca de uma Alma, Carlos Gustavo Jung, considerado um dos fundadores da moderna psiquiatria, diz: durante os passados 30 anos, pessoas de todos os países civilizados da Terra me têm consultado. Entre todos os meus pacientes, não houve um cujo problema, em última análise, não fosse o de achar uma perspectiva religiosa para a vida. Posso dizer com segurança que cada um deles adoeceu porque perdeu aquilo que as religiões vivas de todas as épocas deram aos seus seguidores, e nenhum dos que não readquiriram sua perspectiva religiosa foi realmente curado. E assim, meus amigos, o grande livro é o Tear Espiritual do Homem. Ele projeta luz sobre os mistérios da existência, dá sentido à vida do homem. Sobretudo, ele nos leva ao Deus que nos criou, que nos ama e quer salvar-nos. Prezemo-nos desse tesouro. Mediante estudo diligente, façamo-nos possuidores dele. Aqui é a nossa despedida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.